né? Realmente foi muito mal o goleiro do Vasco. Mas, enfim, a gente poderia aqui abrir falando do Santos, que conseguiu uma bela vitória, mas foi o assunto do fim de semana, né? Posso só fazer uma introdução? À vontade. Porque eu fiz a reportagem da vida do Sidão tem pouco tempo. É uma das histórias mais bonitas do futebol, que eu já contei. O Sidão, e ontem foi Dia das Mães. Tem um áudio dele, daqui a pouco a gente vai soltar o áudio dele, dizendo que foi terrivelmente ruim o que aconteceu, porque ele estava com o nome da mãe nas costas. O Sidão, no comecinho da carreira dele, ele perde a mãe. E ele entra numa depressão profunda. Vai ao alcoolismo, desiste da carreira de jogador de futebol. E, de repente, ele consegue superar esses momentos, essa dificuldade, dá a volta por cima e se transforma num jogador de futebol de alto nível, chegando a gigantes do futebol brasileiro. É um cara com uma história de vida dessa que foi humilhado ontem no Pacaembu. Humilhado muito pelo que se transformou hoje as redes sociais, né? A internet, ela é esse mundo cruel que a gente está vendo aí. Mas só para pontuar, o Sidão tem essa história de vida. Foi esse cara que ontem foi humilhado nas redes sociais e em rede nacional. Então é muito triste ver uma figura humana de um cara, e é um cara sensacional. Boa praça, bom papo. Profissionalmente, tem suas falhas, lá tem suas limitações, isso é uma outra história, mas o que aconteceu com ele aconteceu com um cara com uma história de vida dessa, de muita superação, mas superação mesmo. Vocês não têm ideia do que o Sidão passou na vida dele. Infelizmente, né, Paulo Lima? Paulo Lima foi muito feliz na abertura aqui do Bom Dia Fox hoje, falando sobre esse episódio, mas infelizmente os valores humanos, né, eles estão cada vez mais fora desse mundo virtual. Né? Hoje o ódio é deliberado, hoje a humilhação é deliberada, hoje o xingamento, enfim, a ofensa, é tudo que reina nessa rede antissocial. Um absurdo. Enfim. A gente está se pautando pela rede social, infelizmente. A gente já discutiu, já falei aqui na abertura do programa, contestação total, enfim, reflexão para todo mundo, né? Não só para nós profissionais de imprensa, não, nós também temos culpa nisso, porque... Enfim, tem que se enaltece porque eu tenho 70 bilhões de seguidores, como se fosse uma Didi Allen 20. Essa sim merece. Enfim. Mas Canelli falhou. A gente questiona sempre o Sidão, a qualidade técnica do Sidão. O Sidão surge no Audax pro futebol, assim, né? Naquele Audax vice-campeão paulista. Vai muito bem. Vai no Botafogo? Vai muito bem. Chega no São Paulo para substituir Rogério Ceni. Coisa que nenhum outro goleiro até então tinha conseguido e até agora também não tem unanimidade lá o Thiago Volpi. Uma missão muito complicada. Tecnicamente, ele é um goleiro médio. O Vasco já foi rebaixado por não ter goleiros. Encontrou no Sidão, quem sabe, ali uma solução. Oportunidade de negócio. Oportunidade de negócio. Não é, né, Facincani, o cara, para estar no gol do Vasco, né? Até porque o Fernando Miguel vinha muito bem, né? Lesionado. E aí tem esse problema da lesão e que vai parar por um tempo. É um goleiro que... aparentemente, nesse passado recente do Vasco, conseguiu dar uma resposta ao torcedor. O que talvez a gente possa dizer ao Sidão é ter um pouquinho mais de simplicidade para jogar. Quanto menos tentar inventar nessa hora, melhor. Quanto menos tentar jogar com os pés, essa história dele querer ser um líbero, querer mostrar um serviço mais rapidamente, pode fazer com que ele consiga recuperar a confiança e aí gradativamente voltar a ser o bom goleiro que ele foi com a camisa do Botafogo e com o do Audax. Apenas isso. Eu acho que talvez não inventar na hora que o risco é um pouco maior. Só isso. Mas eu faço. O Jackson, Paulo Lima e Facincani, há 21 minutos, pouco mais do que isso, o Sidão se pronunciou através de sua conta na rede social, no Instagram. A gente vai ver agora o que está dizendo aí o Sidão, ó. Aí o post, agora pela manhã. Uma trajetória com muita luta, sempre foi assim a minha vida. Do caos surgem as oportunidades. Que esse constrangimento generalizado toque cada um de nós, atletas, jornalistas, técnicos, dirigentes, agentes, torcedores, enfim, todos aqueles que buscam e tentam fazer um futebol melhor, tendo como pilar principal o respeito profissional. Perfeito, Sidão. Eu incluiria aí o respeito humano também. O respeito... Gente, empatia. Gente, não é só uma questão a educação, né? Básico. É um princípio básico. Se não houver o respeito, numa sociedade, nada, né? Acesse a loja de aplicativos do seu celular e assine o aplicativo do Fox Sports por apenas R$19,90 por mês.